tinha a ver com a gente, meus irmãos. Tinha a ver com Ele mesmo. Ele é o principal. Ele é o centro. Ele é o mais importante. E a palavra de Deus diz, olha isso, quantos trouxeram a Bíblia? Cadê as Bíblias? Levanta a Bíblia aí. Que bonito, gente. Fico feliz. O povo de Deus está trazendo a Bíblia, ó. Vamos ver então, gente. Joga para mim, meu irmão, um versículo que sai em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Eu coloquei no telão, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Cadê os barulhinhos das páginas? A gente precisa abrir as nossas Bíblias aí, irmãos. A gente está tão confortáveis com isso aqui, né? A gente parou de abrir a Bíblia, daqui a pouco ninguém quer trazer mais. Né? Está aqui. Não, vamos abrir. Romanos 11, 36. E diz assim, a respeito de Jesus: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente, para sempre. Amém. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, por um tempo, crianças, eu pensei assim, eu gosto tanto de flor, eu amo flor. Aí eu teve um dia que eu falei assim, ai gente, Deus fez essas flores por causa da gente, né? Por que ele faria tantas flores coloridas, tão bonitas, diferentes? O que ele tem a ver com a gente? Ele quis nos impressionar, ele quis fazer isso para a gente aproveitar. Bom, meus irmãos, é por causa dele. Tudo foi criado por meio dele. E para ele são todas as coisas. Glória ao homem? Não. Glória a Deus para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Crianças, quando eu tinha Marcela, era da idade de vocês, ou até menor, a gente ouvia música também, tá? Só que não tinha Alexa, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha, gente. Sabe como que a gente ouvia música? Quem vai se identificar? Discos de vinil. Quem lembra, gente? Quem lembra? Aí, olha, revelou a idade. Crianças, era um disco desse tamanho. E aí a gente colocava no aparelho que tinha agulha. E esse disco ia girando. Só que na hora que tinha lá um furo, o que acontecia? Agarrava. Agarrava. E aí depois ficava um tapinha assim, ó. Aí continuava tocando a música. Então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai falar do nosso versículo. Só que quando a tia Marcela agarrar o disco, a gente vai repetir a palavra. Pode ser? Combinado? Vamos lá. Primeiro a tia Marcela vai falar e todo mundo vai repetir. Tá bom? Vamos lá? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Romanos 11, 36. Então vamos lá. 1, 2, 3 e porque dele, E por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, para sempre. Amém. Romanos 11, 36. De novo, mais forte. 1, 2, 3 e porque Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Glória, pois a ele, para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Muito bom, tudo tem a ver com Jesus.
Tudo tem a ver com Ele, Dudu. É por isso que você precisa conhecer a Bíblia toda, amiguinho, para você conhecer a Jesus. Aqui, gente, levanta sua Bíblia aí. Levanta sua Bíblia bem alto. E você vai contar com a tia Marcela assim, ó. Bíblia na mão para a história começar. Fechada, guardadinha, ela não pode ficar. De novo. Bíblia na mão para a história começar. Fechada, guardadinha, ela não pode ficar. E a história de hoje não saiu da minha cabeça. Ela está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 36. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 36. Eu vou ficar sentadinho aqui para ouvir essa palavra. Isso mesmo, Dudu. Depois você conta. Combinado? Combinado. Então tá bom, Dudu. Era um domingo muito diferente desse. Aqui estamos cantando, nos alegrando, mas aquele domingo era um domingo de profunda tristeza. Todos estavam revoltados. E então, dois homens saíram de onde estavam e foram andando por um caminho. Esses dois homens andaram com Jesus por muito tempo. Eles não eram uns dos apóstolos, mas eles eram discípulos de Jesus. E eles então saíram de Jerusalém e foram para um povoado. Eles estavam ali para andar cerca de 2 horas. 2 horas? Você já andou por 2 horas? Eles andaram. E andando pelo caminho, eles conversavam. E foi então que um homem se juntou a eles e começou a conversar com eles também. Gente, se isso acontecesse hoje, seria estranho, não? Imagine você com seu amigo andando pelo caminho e aí vem um estranho, se junta a você, começa a conversar e vai junto. Só que naquela época, isso era normal, porque andar sozinho por um caminho era muito perigoso. E aí você na parábola do bom samaritano, aquilo realmente acontecia. Alguns ladrões poderiam ficar escondidos e fazer alguma maldade com quem passasse pelo caminho sozinho. Então, um homem se juntou aos dois e começou a conversar com eles. Ele disse: o que vocês estão falando? E aí, eles olharam espantados. E um crente chamado Cleopas disse: olha, você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu nesse fim de semana? Jesus de Nazaré, ele foi entregue e morreu crucificado. E já se passaram 3 dias. 3 dias que ele morreu. A gente até pensou que ele seria o nosso libertador, o libertador de Israel. Mas já se passaram 3 dias. E aí aquele homem, que para eles era estranho, disse: ué, vocês são muito devagar para entender o que os profetas diziam. É necessário que o Messias fosse morto, entregue, mas voltasse a viver. Então, aquele homem estranho começou a dizer o que nas Escrituras Sagradas, desde os escritos de Moisés aos profetas, falavam a respeito de Jesus. E ele começou a falar o que as Sagradas Escrituras falavam a respeito do Messias. E eles ouviram tudo aquilo. E eles disseram: as mulheres foram lá no sepulcro
foram andando e andando. Foi aí que eles chegaram próximo a esse povoado, um povoado chamado Emaús. Eles então chegaram na casa. Eles foram para entrar ali, aquele homem estranho já ia seguindo o caminho. Parecia que ele ia para um lugar bem distante. E eles disseram: não, já está ficando tarde, entra, vem com a gente. E aquele homem resolveu entrar. E aí, eles andaram tanto, estavam cansados, foram comer. E na hora que estavam para comer, aquele homem, aquele homem estranho, pegou o pão, deu graças e o partiu. Ele partiu o pão e deu para eles comerem. E eles olharam: Jesus! E imediatamente Jesus desapareceu. Aquele homem que para eles era estranho era o próprio Jesus, que estava vivo, tinha voltado a viver. É curioso perceber que eles andaram por tanto tempo com Jesus, mas eles não perceberam Jesus falar com eles, porque talvez eles estavam distraídos com tudo que doía no coração. Você pode estar aqui hoje, agora. Jesus pode estar falando com você. Jesus pode estar falando com você ao longo dessa semana. E você está tão distraído com as aflições. Meu Deus, eu oro, parece que as coisas não acontecem. E Jesus está falando com você. Só que você não ouve. Por quê? Porque mais uma dificuldade que aparece. Parece que as coisas não rompem, parece que vai andar, agora não, aí não vai. Meu Deus, parece que resolve o problema, agora parece outra enfermidade. Parece que está tudo dando errado, meu Deus. A gente tenta tal coisa, agora não deu certo. E Jesus está falando com a gente, mas a gente está tão distraído. Meus coleguinhas não querem brincar comigo, estão rindo de mim. E aí, Jesus está falando: eu estou com você. Jesus estava com aqueles dois homens, gente, mas eles não perceberam que Jesus estava com eles. E Jesus disse que estará conosco todos os dias e para sempre. Ele está conosco em todo momento. Em cada momento, Jesus está conosco. Só que eles só perceberam Jesus quando Jesus partiu o pão. E eu vi certa vez algo que me marcou. Às vezes, a gente vai falar tanto com outras pessoas, mas elas só vão ver Jesus em nós quando nós partimos o pão. Porque até então, a gente pode falar muitas coisas maravilhosas, profundas, verdadeiras, mas elas vão ver Jesus em nós quando nós partimos o pão. Quando de repente naquele dia você oferecer carona para alguém que não tem condição, talvez alguém vai ver Jesus em você no dia que essa pessoa, esse coleguinha não tiver um lanchinho, e você vai pegar o seu lanchinho e vai dividir com ele. Talvez as pessoas vão ver Jesus em nós naquele momento que tem uma pessoa de lado que ninguém está dando a mínima para ela, ninguém nem cumprimenta, mas você a vê e aí você vai: tudo bem, como que você está? E aí sim as pessoas verão Jesus em nós. Quando nós pararmos um pouco de falar e a gente partir do pão. É curioso perceber que Jesus, gente, Jesus tinha voltado a viver. Jesus estava ali em corpo, né? Mas ele era Deus, homem, Deus. Ele poderia simplesmente aparecer lá em Emaús, não podia? Ele podia ir lá e de repente aparecer lá em Emaús. Voltei a viver, está tudo certo. Mas Jesus, mas Deus, ele anda cerca de 2 horas com aqueles 2 homens, com aquela multidão. Não, com aqueles 2 homens que nem eram todos mais chegados de Jesus. Aqueles homens simples que não eram com Jesus em alguns momentos, mas Jesus vai com eles. O que a gente aprende com isso, gente?
Ele quer relacionamento. Jesus quer conversar com a gente, meus irmãos. Jesus quer falar. Jesus quer nos ouvir. Jesus perguntou: o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? E aí eles contaram. E aí Jesus conversava com eles. Jesus, Deus quer relacionamento. Ele quer falar com a gente. E Jesus me impressiona, porque ele poderia ter aparecido para uma grande multidão, falado para uma grande multidão, e todos ali sabendo que Jesus tinha mudado a viver. Mas ele aparece para 2 homens, 2 simples homens. Jesus é surpreendente. Jesus é maravilhoso. E ele reforça o que a gente acabou de falar. Ele diz que toda a Escritura falava a respeito dele mesmo. Tudo, gente, tem a ver com Jesus, meu irmão. Quando você começar a ler sua Bíblia, vai de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Jesus ali, ó, o tempo todo, Jesus se mostrando, se revelando a nós. A gente às vezes pensa que o homem é o centro. A gente pensa que tem a ver com a gente. A gente pensa que tudo tem a ver com a... Não, é a gente que precisa dele. Tudo tem a ver com ele, tudo aponta para ele. Tudo, gente, é por causa dele. Aqueles homens, imediatamente, aqueles homens voltaram. Eles voltaram. Porque antes eles andaram, talvez cansados, devagar, eles estavam chateados. Quando eles ficam sabendo da ressurreição, o que eles fazem? Vamos. E eles saem correndo e chegam em Jerusalém. Chegam lá, estão os 11 lá reunidos, falando o quê? Ele voltou a viver. Ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E aqueles homens, gente, eu imagino que aflitos. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele apareceu para a gente, andou com a gente no caminho. E a gente não percebeu, mas ardia o nosso coração. O nosso coração queimava quando ele falava. Mas aí ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, a gente viu, é ele está vivo, ele voltou a viver. Aqueles discípulos, quando souberam da ressurreição, eles não se calaram. Eles não ficaram quietinhos. Eles não guardaram para isso. Nós somos importância. O mestre apareceu para a gente. Aleluia. Eu vou falar. Não. Eles anunciaram. Eles falaram da ressurreição. E o que Deus está nos chamando nessa manhã é para quê, gente? É para nós anunciarmos. É para a gente contar a boa notícia. É para a gente contar essa boa notícia. Imagine você, no calor de cachoeiro, no verão, você fica sabendo que a sorveteria vai dar picolé de graça. Para quem passar em frente? Meu Deus. O que você faria? Você fica caladinho? Só eu pego picolé. Gente, eu comprar para todo mundo. Ó, gente, amanhã aquela sorveteria vai dar picolé para quem passar em frente. A gente ia comprar no meio, ó. Inclusive, eu ia falar isso no início, esqueci. A gente iria fazer isso. Pois é. Gente, nós temos uma maravilhosa notícia que vai além de um picolé no verão de cachoeiro. E a gente se cala, meus irmãos. A gente não conta. A gente se cala. Mas a gente precisa contar. A gente precisa contar o quê? Que Deus um dia preparou um lugar perfeito. Esse lugar onde não vai ter tristeza, dor, pecado. A gente não vai precisar de cadeado de proteção. A gente não vai precisar de grade de proteção. A gente não vai precisar de armas para você de repente não vai precisar de nada disso. Porque o pecado não entra naquele lugar. Deus preparou esse lugar com ruas de ouro, um lugar perfeito para o seu povo. Mas aí, o que acontece? Ó, o que acontece, crianças? O pecado entra no mundo, no nosso coração. Todos nós pecamos contra Deus. Todos nós, um dia, se você não tem Jesus, aquele que não tem Jesus é inimigo de Deus. Ó, o pecado surgiu no nosso coração. E o pecado nos separou de quê? Da glória de Deus. Nos afastou do Pai. Só que o que Jesus faz? Deus, ele se faz ser humano. E ele vem. Ele vem. Ele vem para dizer: você não precisa ter medo de mim. Você não precisa. Eu estou longe, mas agora eu estou perto também. Eu estou perto. Ó, a Arca da Aliança. Deus no meio do povo.
Eu sou a arca, eu estou aqui no meio de vocês. Jesus, ele se entrega, mas ele volta a viver no terceiro dia. Ele voltou a viver. E agora, gente, quando Jesus entra no nosso coração, criança, como que o coração fica? Ele fica limpo. Por quê? Porque Jesus nos purifica de toda a sujeira do pecado. E agora, a gente vai parar? Está tudo certo? Não. O que é verde? Ó. O que nos faz lembrar do verde? É tudo que cresce. As plantas, as árvores, né? Ó, cresce. Nós, quando Jesus tem que entrar no nosso coração, a gente não pode parar, gente. A gente precisa crescer na fé. E tanta gente nasce de novo, mas é um bebezinho na fé a vida inteira. A vida inteira. Por quê? Só olha na igreja, no prédio da igreja. Só abre a Bíblia no prédio da igreja. E é um bebê na fé para sempre. Só que a gente precisa produzir frutos e frutos e frutos. Precisamos crescer na fé. Isso aqui, meus irmãos, a gente precisa contar para as pessoas. Precisamos contar que Jesus voltou a viver. Ele está vivo. Tudo tem a ver com ele. Jesus, naquele momento, enquanto eles conversavam, ele aparece. Ele aparece para todos eles ali e diz: paz seja com vocês. E sabe o que é maravilhoso? Que mesmo Jesus estava conversando com eles lá. É Jesus, gente, que nós adoramos. É o Jesus que a gente aguarda. Você espera a volta dele? Eu espero. Eu fico imaginando a volta de Jesus. Quão maravilhoso será? Quão maravilhoso será? Vermos Jesus, abraçarmos Jesus. E eu te convido nessa manhã a fechar o seu olho, a fechar os seus olhos. E a gente vai falar com o nosso Deus. Nós vamos falar com Ele. Porque nós fomos criados para Ele. É por causa dele. Deus, nós glorificamos, Senhor, o teu nome nessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque tudo que o Senhor faz é belo, é perfeito, é admirável. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu o seu filho precioso. O Senhor deu o bem mais precioso do seu dia, o seu único filho. O Senhor deu por amor. O Senhor disse que assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O Pai enviou Jesus por amor e o Senhor nos envia por amor. A gente tem que ir por amor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor faça arder no nosso coração, Senhor, o desejo de tornar o Senhor conhecido, de espalhar a tua fama. Oh Deus, em papel, Senhor, as pessoas queriam construir um lugar e ficar quietinho. Porque o Senhor tinha dito que eles deveriam se espalhar pela terra, para que o Senhor fosse conhecido, o seu nome fosse celebrado, glorificado. Mas eles, ao construir aquela torre, eles disseram: vamos construir um lugar para a gente não se espalhar e para que o nosso nome seja sério, para que o nosso nome seja adorado, conhecido. Então, Senhor, porque às vezes a gente não comunica o Evangelho, a gente não compartilha. Aqueles dois discípulos correram, pés velozes, pés rápidos, para contar a respeito da ressurreição, Senhor. Que arde em nosso coração, Senhor, o desejo de tornar o Senhor conhecido, Deus, aqueles que trabalham com a gente, aqueles que são os nossos vizinhos, chamamos talvez para um café, e nesse café abrimos a tua palavra e falarmos: eu tenho um presente para te dar. E compartilhar, Senhor, a boa nova do teu Evangelho. Talvez as crianças preparando versículos e levar para a escola, talvez um desenho de Jesus, da cruz, no criado professor. Meu Deus, que em nome de Jesus, para o Senhor passar bem no nosso coração, Deus, o desejo de compartilhar, contar a tua boa notícia, Senhor. Dizer que fomos criados para a tua glória.
para a tua glória, Senhor. Se a gente não viver para a tua glória, Senhor, não faz sentido nenhum. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor está conosco. O Senhor diz que o Senhor vai voltar. E nós aguardamos a tua volta. Volta tão incomparável, Senhor, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós não lembramos de um Deus falso. Nós adoramos o Deus verdadeiro. O Deus que tem olhos e vê. O Deus que tem boca e fala. O Deus que é vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está em movimento. O Senhor não está apático, Deus. O Senhor está em movimento. Para que a sua fama se espalhe por toda a terra. Para que todos saibam que tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Glória ao teu nome por todo sempre. Nós glorificamos o Cristo ressurreto. Nós adoramos o Cristo ressurreto. Nós glorificamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Você me atrapalha. Você está me atrapalhando isso aí. Jesus a confia, Jesus ensina
crianças queriam ficar pertinho de Jesus, porque Jesus era muito legal. Jesus sorria para elas. Jesus ensinava as crianças, aqueles que eram doentes, que estavam sofrendo. Jesus curava. Jesus, ele veio, meus irmãos, e ele amou até o fim. E ele se entregou. E cada gotinha do sangue de Jesus foi preciosa. E não foi em vão. Nenhuma se derramou em vão. Ele se entregou. Ele se entregou para que todo aquele que nele crê não morra, não fique para sempre longe de Deus, mas para que um dia vá para esse lugar perfeito. Perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Aleluia! Por que estão presos a essa vida? Por quê? A gente quer acumular tesouros. A gente quer ensinar as crianças a ganhar a vida. Sendo que Jesus disse, você precisa perder a sua vida por amor a mim. A gente está vivendo como se fôssemos para sempre estar aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar está preparado. Amém. O nosso lugar está preparado. Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos. Seu lugar não é aqui. Está tudo dando errado aqui. Oh, pense na eternidade. Foque na eternidade. Se mantenha firme. Firme. Convicto na sua fé. Não deixe a palavra de Deus esquecida. Abra esse livro. Leia esse livro. Guarde esse livro. Coloque em prática esse livro. Porque se a gente só conhecer, a nossa casa estará na areia. Porque o construtor que construiu sua casa na areia e na rocha, os dois se conheciam. Os dois. Só que a diferença é um praticava e o outro não praticava. Os ventos vieram, os mares se levantaram, as águas se levantaram, os ventos sopraram, a chuva desceu, mas só quem praticou, o construtor que praticava, ele se manteve firme. Eu te convido a ficar firme, firme nas aflições, firme nos dias difíceis. Porque Jesus disse, gente, ele disse que está com a gente. Ele disse que não deixaria a gente sozinhos. E ele então envia o seu Deus Espírito, né? Deus Espírito. Ele envia o Espírito Santo para estar com a gente, para andar com a gente. Então não estamos sozinhos. O que Deus fala, ele cumpre. Coloque-se de pé, com carinho. Amém. Vamos agradecer. Esse culto é por causa de Jesus, não é por causa das crianças, amém? Esse culto não é para as crianças, amém, irmãos? Esse culto é para Jesus, não é um cultinho, é um culto a Deus, é para Ele, o culto é por causa dEle, é para Ele, é por causa dEle que são todas as coisas. Deus, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Nós somos tão falhos, Senhor, por cabeçatura tem hora. Mas obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é o centro, o trono é Teu, Senhor. O trono é Teu, o trono da nossa vida, Senhor. Ele é Teu, Senhor. Pode reinar, Senhor. Que dos nossos lábios, Deus, saiam palavras de adoração. Louvores que exaltem o Senhor, ó Deus. Que haja em nós, está na nossa casa, Deus. Uma oração que glorifica o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus conosco. Jesus estava lá com os 2 discípulos, se mostrando Deus conosco. O Senhor é um Deus conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Oh, o nome que está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Obrigado, Senhor, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E aí o Senhor diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós glorificamos o Teu nome, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Dudu, vem cá, Dudu. A gente precisa despedir de todo mundo.
gente. Oh, Dudu! Ah, Dudu, as crianças, dá tchau para as crianças, Dudu. E Dudu tá sem voz, gente. Vai correr. Cadê a boca? Ah, não, Dudu. Dá tchau para os meninos, Dudu. Tchau, meninos! Tchau! E as meninas, Dudu? Uma mão tá com uma e outra mão tá com a outra. Não dá não. Ô, Dudu, muito bom, né, Dudu? A gente está aqui e a gente está muito feliz, gente. Muito obrigada por todo o carinho, viu? Obrigada pelo convite. É uma alegria de verdade estar aqui. Eu fico muito, muito feliz. E um dia eu estava aqui, né, gente, sentando, aprendendo. E hoje eu estou aqui compartilhando. Muito obrigada. No dia 60 foi minha tia que me ensinou capítulo e versículo da Bíblia. E hoje ela está aqui. Muito obrigada por tudo. Amo vocês muito, viu? Deus te abençoe.